Good morning, sexto ano. How is it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vou deixar aí para vocês a última aula gravada do ano letivo de 2020. Segunda-feira vocês têm prova final. Tenho certeza que farão uma ótima prova, até mesmo porque vocês querem ficar de férias, né? Entrar de férias definitivas até o próximo ano letivo. E com alegria, todo mundo aí tá quase passando de fase, né? Para falar na linguagem dos jogos, todo mundo passando de fase aí. Então vamos lá, hoje eu vou deixar registrado para vocês aí a parte de prepositions of place, preposições de lugar, que a gente viu rapidamente na apostila, só para a gente se localizar, né? Aprender a se localizar nos lugares. Então vamos ver lá. Prepositions of place, in front of. Então, temos alguns exemplos lá, né? A band plays their music in front of an audience. Então, uma banda toca a música deles, né? Em frente à plateia, of an audience, tá? Antes da gente continuar aí, né, esses exemplos, olha essa imagenzinha que tá aqui no canto superior direito. Então, temos aí, em relação ao cubo, temos uma bolinha que está atrás do cubo. Então, temos a preposição behind, que significa atrás. Depois temos in front of, ó, que é essa aí que a gente viu agora, in front of. Então, a bolinha está à frente do cubo, tá? Depois temos next to. Ontem nós falamos na nossa videoaula, anteontem, né? Na quinta-feira, sobre o next to e o near, né? O next to é quando você tá grudadinho ali, um do lado do outro, né? Between, entre, né? Entre dois, então você tem a bolinha lá, ó, que tá entre dois. Depois temos o near, que está próximo, né? Não é tão coladinho como o next to. O above, que significa acima, mas vejam que ele é diferente do on, aqui, ó, né? O on também tá encostando e o above tá acima, sem encostar, tá? Temos below, que está abaixo, tá? E temos o in, que é dentro. Ok, então vamos ver mais alguns exemplos aí. The teacher stands in front of the students. Então, o professor ou a professora fica de pé em frente, né? À frente ou na frente dos estudantes. Behind is the opposite of in front of. Então, behind é o oposto do in front of, tá? It means at the back, né? A parte de trás, né? Of something, de alguma coisa. Exemplos. When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him. Ok, ou her, né? Então, quando o professor escreve no quadro branco, the whiteboard, the students, os estudantes estão atrás dele, né? Porque ele vira de costa, estão atrás dele. Who is that person behind the mask? Quem é aquela pessoa atrás da máscara? Então, a gente usa a máscara na frente do rosto, atrás tem a pessoa, né? Então, who is the person behind the mask? I slowed it down because there was a police car behind me. Então, eu estava devagar, né, dirigindo devagar, porque havia um carro da polícia atrás de mim. Agora, vamos ver o between. Between normally refers to something in the middle of two objects or things or places, né? No nosso caso aí, a gente está falando de places. There are mountains between Chile and Argentina. Então, existem montanhas entre o Chile e a Argentina. The number 5 is between the number 4 and 6. O número 5 está entre o número 4 e o número 6. There is a sea, the English Channel, between England and France. Né? Então, tem um mar aí entre a Inglaterra e a França. Um canal, né, na verdade, né? Across from an opposite, across from and opposite mean the same thing.
Lembra que a gente falou isso também? De across from, quando você atravessa, né? E o opposite também fica do outro lado, você precisa atravessar. It usually refers to something behind, being in front of something else, but there is normally something between them, like a street or a table, né? Então, normalmente se refere a algo que está na frente de outra coisa, mas tem alguma coisa entre eles que está separando. Por exemplo, uma rua ou um objeto. No caso, por exemplo, o exemplo aí é um table, uma table, né? Uma mesa. It is similar to saying that someone or a place is on the other side of something. Então, é similar como, mesma coisa que a gente dizer que alguma coisa está de um lado e uma coisa está do lado e a outra está de outro lado, tá? I live across from a supermarket, tá? Então, eu vivo de frente para o supermercado, né? O supermercado fica do outro lado da rua, tá? The chess players sat opposite each other before they began their game. Então, os jogadores de xadrez se sentaram do lado oposto um do outro antes de começarem o seu jogo, né? Tá bom? Então, they are in front of each other. Então, eles estão em frente um ao outro, each other. And there is a table between them. Então, tem uma mesa entre eles. Ok? Na sequência, vamos falar aí um pouquinho do next to, do near and close e do on, tá? Tem também uma imagem aqui para vocês, ó, né? Mais ilustrando mais bonitinho, né? Então, tem behind, olha lá. The dogs are behind the postman. Então, o cachorro está atrás do carteiro, the postman. In front of, the dog is in front of the man. Agora ele está na frente do homem. The dog is next to the bones. Então, ele está pertinho ali, ó, coladinho nos ossos, né? The dog is beside the bones. Está ao lado dos ossos. The bone is between the two dogs. O osso está entre os dois cachorros. Near, close to, the dog is near the book, the dog is close to the book. Então, tá perto, tá near, né? Above or over, the blue dog is above the fire hydrant. Então, o cachorro azul está acima, né, do hidrante. And the blue dog is over the fire hydrant. Então, ele também está over, né? Tanto faz, tá? Ou over or above. Agora, the fire hydrant is below the blue dog. Então, abaixo do blue dog. And the fire hydrant is under the blue dog. Under também, abaixo. Depois, the dog is in the bed. Então, ele está na cama, né? Ali dentro das cobertinhas, na cama. There is a thermometer in its mouth. Então, tem um termômetro na boca dele, dentro da boca, tá? The dog is on the table, então ele tá na mesa, o último lá, on, né? Sobre a mesa, encostando na mesa. And the woman has dog saliva on her. Então, a mulher tem saliva do cachorro nela, porque a língua do cachorro encostou na veterinária, né? Então, vamos ver mais os exemplos aqui das frases. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem bem bonitinho. Eu vou sumir um tiquinho aí, tá, gente? Opa! Ok. Então, temos lá, next to and beside mean the same thing. It usually refers to a thing or person that is at the side of another thing. Então, next and beside significam a mesma coisa. Normalmente se referem a uma coisa, a uma pessoa que está ao lado de outra coisa. Então, bem juntinho ali, né? At the wedding, the bride stands next to the groom. Então, no casamento, no dia do casamento, a noiva fica de pé ao lado do noivo. Bem grudadinho ali, de mão dada e tudo, né? Guards stands next to the entrance of the bank. Então, os guardas permanecem de pé next to the entrance. Então, pertinho ali, grudadinho na entrada do banco.
He walked beside me as we went down the street. Então, ele andou ao meu lado, né? A maneira que eu fui descendo a rua. In this part of town, there isn't a footpath beside the road. Nessa parte da cidade, não existe um footpath, é um passeio, onde a gente chama uma calçada, né? Ao lado da estrada. So, you have to be careful. Então, você tem que ter cuidado. Near and close to mean the same thing. Então, near and close to, né? Perto, próximo, significa a mesma coisa. It is similar to next to, besides, but there is more a distance between the two things. Então, quando eu falo near e close to, é similar ao next to e ao beside, mas tem uma distânciazinha entre as coisas aí, né? Ou as pessoas. The receptionist is near to the front door. Então, a recepcionista ou o recepcionista está próximo à porta da frente. This building is near a subway station. Esse prédio é próximo à estação de trem ou de metrô, subway, né? We couldn't park the car close to the store. Nós não pudemos parar o carro próximo à loja. Our house is close to a supermarket. Nossa casa é próxima ao supermercado. Do supermercado, né? A preposição on means that something is in a position that is physically touching, covering or attached to something. Então, significa que aquela coisa ou aquele ser, né, pode ser uma pessoa, um animal, que é o caso do dog aí, ela está numa posição fisicamente em contato, né? Igual eu falei com vocês, tá? On, tá assim, ó, juntinho, tá? Então, tá cobrindo ou tá attached, ou seja, tá grudadinho ali, tá? Alguma coisa. The clock on the wall is slow. Então, o relógio na parede está lento. He put the food on the table. Ele colocou a comida sobre a mesa. I can see a spider on the ceiling. Eu consigo ver, eu posso ver uma aranha no teto. Ela tá lá grudadinha lá no teto. We were told not to walk on the grass. Então, foi dito para nós para que não caminhássemos sobre a grama, né? Então, encostamos o pé na grama, ok? Na sequência, temos mais alguns aí. Above and over have a similar meaning. Então, o above e o over têm um significado bem similar, né? The both mean at the higher position than X, but above normally refers to being directly, vertically above you. Então, tem lá uma posição de altura, né? Então, ele tá over, tá sobre, mas sempre com uma posição vertical, altura, tá? Então, vamos lá. Planes, deixa eu colocar minha câmera aqui. Ok. Planes normally fly above the clouds. Então, os aviões normalmente voam acima das nuvens. There is a ceiling above you. Tem um teto acima de você. There is a halo over my head. Halo é a auréola do anjinho, né? Acima da minha cabeça. We put some umbrella over the table so we wouldn't get so hot. Então, nós colocamos uma sombrinha, né, de sol, um protetor na mesa, né, over the table, né, acima da mesa. Então, dessa forma, nós não pegaríamos um sol tão quente, né, não ficaríamos tão quentes. Our neighbors in the apartment above us are really noisy. Então, os vizinhos no apartamento acima de nós são muito barulhentos. Over can also mean, o over também pode significar physically covering the surface of something, and it's often used with the word wall ou wall over. Então, a gente também usa ele com essas palavrinhas, tá? All over, ok? There water all over the floor. Então, existe água, né? Por todo o chão, tá?
I accidentally spilled the red wine all over the new carpet. Então, acidentalmente, eu derramei o vinho tinto por todo o carpete. All over the carpet. O tapete, o carpete. Over is often used as a preposition of movement too. Então, também é usado como preposição de movimento, às vezes, tá? Under and below have a similar meaning. Então, também tem. Under and below também tem um significado comum, similar, bem parecido. They mean at a lower level. Então, something is above it, tá? Então, eles significam que eles estão num nível um pouquinho mais baixo, né? Ou seja, abaixo de alguma coisa, tá? Your legs are under the table. Então, suas pernas estão abaixo da mesa, né? Sob a mesa, né? Monsters live under your bed. Os monstros vivem embaixo da cama. A river flows under a bridge. Então, um rio passa, ele corre abaixo da ponte, por baixo, sob a ponte. How long can you stay under the water? Quanto tempo você pode ficar embaixo da água? Miners work below the surface of the earth. Então, os mineiros não é o mineiro de Minas Gerais, não. Mineiro que trabalha na mina. Então, ele trabalha abaixo da superfície da terra, né? Sometimes we use the word underneath instead of under and beneath instead of below. There is no difference in meaning, those they are less common nowadays. Então, as palavras underneath and beneath, elas também significam under e below, tá? Só que a gente usa menos nos dias de hoje. Under is often used as a preposition of movement too. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês aí. Deixei essa última aula aí toda em inglês para que vocês já se acostumem. O ano que vem a gente vai falar mais inglês, vai ler mais inglês, vai ouvir mais inglês. Então, para que vocês se acostumem aí com essa maneira de aprender, né? No finalzinho, deixei para vocês, para o final do ano, uma oração antiga irlandesa. Possa a estrada levantar-se para encontrá-lo, possa o vento estar sempre às suas costas, possa o sol brilhar quente em seu rosto, as chuvas caírem macias em seus campos, e até que nos encontremos outra vez. Possa Deus tê-lo mansamente na palma de suas mãos. Antiga bênção irlandesa. Uma vida plena para vocês, cheias de bem-estar. See ya, guys.